E na aula de hoje iremos falar sobre a farmacocinética das drogas antiepilépticas e como isso influencia na hora de decidir e escolher qual droga será utilizada no tratamento da epilepsia. Aqui nesse slide nós podemos ver um gráfico onde ele mostra os níveis séricos da droga antiepiléptica em função do tempo em meias-vidas. Então nós vimos, no caso clínico do início dessa aula, que o paciente teve uma intoxicação por uma droga antiepiléptica, o valproato, estava utilizando o valproato para tratamento de uma crise de ausência, mas houve uma intoxicação que foi verificada pelo aumento de enzimas pancreáticas e também enzimas hepáticas. Então foi intoxicação pancreática e hepática. Depois dessa intoxicação, foi verificado também quais os níveis séricos do valproato. E qual a importância de se verificar os níveis séricos de uma droga antiepiléptica? Nós podemos ver aqui por essa imagem que o nosso objetivo é que a concentração plasmática fique dentro da faixa terapêutica. Não fique abaixo desse valor, porque o paciente ficará sem proteção. A concentração também não pode ficar acima, porque senão o paciente vai experimentar em reações adversas ou reações tóxicas. Então, nosso objetivo é chegar nessa faixa terapêutica. Nós podemos observar aqui também que com a primeira dose não se chega na faixa terapêutica, nem com a segunda dose e nem com a terceira dose. Então, para se chegar na faixa terapêutica, nós precisamos, no mínimo, de 4 meias-vidas plasmáticas do fármaco. Então, nós já podemos imaginar que o tempo necessário para chegar nessa faixa terapêutica vai depender da especificidade que cada droga antiepiléptica tem com relação ao seu tempo de meia-vida. Então, depois de 4 tempos de meia-vida, na verdade, entre 4 e 5 tempos de meia-vida, a droga antiepiléptica fica dentro da faixa terapêutica, que é a concentração plasmática na qual ela exerce efeitos terapêuticos sem produzir efeitos tóxicos. Depois da 5ª meia-vida plasmática, o que nós observamos é que existe o chamado estado estável, ou seja, cada dose administrada ao paciente mantém a concentração plasmática estável dentro da faixa terapêutica. Aqui nós podemos ver duas tabelas, uma delas com antiepilépticos de primeira e de segunda geração. Nós temos a carbamazepina, etosuximida, fenobarbital, o valproato e a primidona. Lembrando que o valproato foi a droga antiepiléptica usada no nosso caso clínico. Então, qual é a faixa terapêutica que deverá ser atingida para que o paciente tenha os efeitos clínicos, os efeitos farmacológicos do valproato, sem que ele tenha efeitos tóxicos, de 50 a 100 microgramas por ml. Nós podemos observar também os fármacos antiepilépticos de terceira geração. Nós temos vários deles aqui, com as suas concentrações séricas, ou seja, as concentrações que ficam dentro da faixa terapêutica. E aqui nós já podemos ver uma diferença entre esses dois grupos. Os antiepilépticos de primeira e de segunda geração, na maioria das vezes, atingem concentrações plasmáticas maiores do que os antiepilépticos de terceira geração. Isso acontece porque, como nós vimos, os antiepilépticos de primeira e de segunda geração, eles apresentam mecanismos mais gerais. Então, há necessidade de uma concentração plasmática maior para que ele possa atingir em concentrações terapêuticas os seus alvos farmacológicos no sistema nervoso central. Já os fármacos de terceira geração, como existe uma especificidade de alvo farmacológico, baixas concentrações normalmente produzem os efeitos terapêuticos, já que existe um direcionamento maior para o sistema nervoso central. Aqui nessa tabela nós podemos ver algumas características dos antiepilépticos de primeira e de segunda geração. E aqui embaixo nós podemos ver alguns problemas
ditos problemas dos antiepilépticos tradicionais. São os mais antigos, de primeira e de segunda geração. Então, um dos problemas é pobre solubilidade em água. E no que é que a solubilidade em água pode implicar? Nós podemos ver que a solubilidade em água pode implicar na absorção do fármaco. Não que a absorção seja ruim. Vemos a carbamazepina, por exemplo, que apresenta 80% da solubilidade, ou seja, a sua biodisponibilidade é extremamente alta, assim como a fenitoína, 95%. Mas comparado aos fármacos antiepilépticos de terceira geração, a biodisponibilidade é um pouco inferior em alguns casos. Um outro problema também dos chamados antiepilépticos tradicionais é a sua elevada capacidade de ligação às proteínas, como nós podemos ver aqui, em alguns casos atingindo 90% ou 95%. É claro que existem alguns antiepilépticos que são de primeira geração, como é o caso do fenobarbital, que apresentam a capacidade de ligação às proteínas considerada baixa. Mas essa capacidade de se ligar às proteínas de forma elevada traz um complicante para esses antiepilépticos. Alterações proteicas podem alterar a fração livre. Por exemplo, se o paciente tiver uma diminuição de albumina, nós teremos um aumento da fração livre e uma susceptibilidade maior a reações adversas. Um outro problema também é elevado metabolismo oxidativo e também a dependência hepática. Nós podemos observar aqui que os fármacos de primeira e segunda geração são metabolizados quase que exclusivamente pelo fígado. Ou seja, essa dependência oxidativa, essa dependência hepática faz com que pacientes hepatopatas precisem de ajuste posológico na administração dos antiepilépticos. E um último problema dos antiepilépticos tradicionais é múltiplas interações. Então, os antiepilépticos são indutores enzimáticos, nós falaremos um pouco mais sobre isso adiante nessa videoaula, mas a grande maioria é indutor enzimático e por essa razão eles produzem muita interação farmacológica, muita interação fármaco-fármaco. E essa talvez seja uma das suas maiores limitações. Já os fármacos de terceira geração, os antiepilépticos de terceira geração, eles apresentam algumas vantagens em relação aos de primeira e segunda geração. Então, eles apresentam a melhoria na solubilidade em água. Então, nós podemos ver que nem todos apresentam essa melhoria, como, por exemplo, a gabapentina, menos de 60%. O topiramato chega, em alguns casos, a 80%. Mas vários deles atingem 100% de biodisponibilidade. E isso produz uma melhor previsibilidade dessa biodisponibilidade para esses fármacos antiepilépticos. Uma outra vantagem desses fármacos é a sua baixa capacidade de ligação às proteínas e, consequentemente, não há necessidade de se preocupar com hipoalbuminemia. Então, nós podemos ver aqui nessa coluna que alguns fármacos atingem valores elevados, como a tiagabina, por exemplo, tem grande capacidade de ligação às proteínas, mas a maioria apresenta capacidade limitada, com a gabapentina, por exemplo, chegando a 0% de ligação às proteínas. Então, eles dependem pouco das proteínas para serem distribuídos. Uma outra vantagem também é a menor dependência do metabolismo da CYP, ou seja, uma menor variabilidade com o tempo. Então, nós podemos observar nessa coluna que alguns fármacos são metabolizados pelo fígado, mas outros são eliminados exclusivamente pelo rim. Então, a eliminação dos antiepilépticos de terceira geração não depende exclusivamente do fígado. Ou seja, pacientes hepatopatas podem fazer uso de um antiepilético que não é metabolizado pelo fígado. Uma outra vantagem também é o tempo de meia-vida menor. Nós podemos observar aqui que, comparado ao tempo de meia-vida dos fármacos antiepilépticos de primeira e segunda geração, os de terceira geração eles apresentam um tempo de meia-vida, na média, um pouco menor.
E uma última vantagem também é a baixa capacidade de interação farmacológica. A grande maioria dos fármacos antiepilépticos de terceira geração, eles não são indutores enzimáticos, consequentemente eles não produzem interação farmacológica quando administrados concomitantemente com outros fármacos. E se você chegou até aqui, porque você gostou dessa videoaula. Então não deixe de marcar o sininho, não deixe de se inscrever no canal e principalmente não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Na próxima aula, nós falaremos sobre os critérios de seleção de fármacos antiepilépticos e também falaremos sobre o algoritmo para tratamento de pacientes com epilepsia. Então não percam a próxima videoaula. Até lá! Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.